a gente segue com a Cris. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Larissa, tudo bem? Tudo, Cris. Boa tarde. Quero te agradecer, Cris, por mais uma vez aceitar nosso convite, ser tão solidária e estar aqui conosco. Seja bem-vinda. As mães querem te ouvir. Você sabe o quanto é importante para a gente escutar você, sabe? É um aprendizado que eu não tenho palavras para agradecer. Augusto está aqui, quer dar oi para a Cris, Augusto? Dá oi para a Cris. Oi, bom dia. Oi, bom Oi, dia. bom dia. Meu amor. Hoje ele me emprestou a cadeira dele aqui para eu sentar, então acho que ele está meio ciumento. Ele fica aqui do meu lado toda hora olhando a cadeira dele. Cris, obrigada, Cris. Então, agora é com você, tá? Muito obrigada pela sua presença. A gente gosta muito de você e da Milena. Foi o primeiro blog que eu entrei quando eu descobri o autismo, foi o Mundo da Milena. E por ali eu fui me guiando, e é por ali que eu me guio até hoje. Eu acho que a Cris já recebeu muitas mensagens minhas assim: Cris, tô triste, ô Cris, como que faz? E eu acho de todas as mães também. Obrigada, Cris, por nos ajudar tanto. Sou eu que agradeço. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês, boa tarde já aqui para mim. É uma alegria, né? É uma honra. Eu preciso muito agradecer todas as pessoas do Voluntários do Autismo, a Larissa, pelo carinho de sempre. E Acho que travou. Então, travou? Tá travando, Lari? Voltou, Cris, voltou. Tá bom. Vocês vão me dando retorno aí, porque, né, para quem não sabe, eu moro na Inglaterra, eu moro em Londres, então provavelmente pode ser que tenha algum atraso. Vocês vão me contando aí. Bom, eu vou te posicionando, mas tá tudo certo agora. Então, eu vou começar, né? Primeiro, assim, eu sou a Cristina Reis, Fausta Cristina Reis, e a Sula Milena, que hoje tem 18 anos, ela tem autismo. Ela foi diagnosticada aos 8 meses de idade. Naquela época eu fazia pedagogia. Depois eu terminei o meu curso, me formei e fiz uma pós-graduação em psicopedagogia. E desde os 8 meses da Milena, e até um pouco antes, né, que eu já desconfiava de autismo muito precocemente, desde então eu venho estudando muito e fiz muitos e muitos cursos e continuo fazendo cursos aqui na Inglaterra sobre autismo, e esse aprendizado todo não podia ficar parado, né? Então eu precisava muito compartilhar. E aí eu fiz, em 2006, comecei um blog, quando a Milena tinha apenas 3 anos, quase completando 4. Eu comecei um blog para compartilhar a minha vivência, e do blog surgiram vários outros trabalhos. Então, eu ajudei a fundar 2 associações de pais, eu fazia palestras quando eu morava no Brasil. Há 5 anos, o meu marido foi transferido pela empresa dele para Londres, e desde então a gente mora aqui. Bom, apresentação feita, para quem não me conhece, então, e o meu blog chama mundodamilena.com, tá? Se vocês tiverem interesse depois disso em me conhecer um pouco melhor. Agora, eu vou falar uma coisa que vai dar, talvez, base para a nossa conversa. Primeiro, agradecer a José Otávio, porque eu acho que ele fez uma ambientação para minha fala, porque faltavam 10 minutos para a minha apresentação. Eu estava muito feliz, porque eu tive uma semana muito difícil, e
fiquei ontem à noite até 1h da manhã colocando nos slides tudo que eu queria falar. Hoje de manhã eu fiquei ajustando, mas eu tenho déficit de atenção e eu não salvei minha apresentação. E faltava, eu estava assistindo vocês aqui, alguém pode ter percebido, faltavam 10 minutos para a fala dele terminar, o meu computador caiu. Você está me ouvindo, Lari? Estou, Cris, tá ótimo o som. Tá... Porque você desapareceu, eu desapareci da tela, eu achei. E eu perdi minha apresentação, então eu vou ter que fazer a minha fala toda baseada nas minhas anotações e sem apoio visual, o que eu acho muito, muito ruim. Primeiro porque eu estava muito orgulhosa da minha apresentação, eu estava achando ela maravilhosa, e segundo porque eu acho que o apoio visual ajuda muito a compreensão. Mas já que não tem uma apostila, uma apresentação, eu não tenho aqui uma apostila para compartilhar, não tenho nenhum texto, nada que eu possa compartilhar minha tela com vocês, o que eu vou fazer é fazer como ele fez. Eu vou conversar com vocês sobre teoria da mente e eu queria muito que vocês participassem com dúvidas, porque esse é um assunto muito complicado e é muito importante para a gente entender. É o entendimento da raiz das dificuldades que as pessoas com autismo enfrentam, que vai fazer com que a gente realmente compreenda, aceite, inclua, facilite, né? Coloque os arranjos que eles precisam para poder auxiliá-los. Sem a gente entender, a gente vai muitas vezes ter muito boa vontade, mas a gente não vai saber o que fazer. Então, entender teoria da mente é entender base de comportamentos das pessoas com autismo. Por isso, eu gostaria muito, então, de pedir para vocês me interromper com perguntas, me pedir exemplos e a gente vai conversando. Primeiro, vamos entender, então, o que é teoria da mente. Teoria da mente não é uma teoria, né? Ela é, na verdade, uma habilidade que todos nós temos de entender que as outras pessoas têm crenças e essas crenças vão moldar as suas atitudes. Os seus desejos vão moldar as suas atitudes e as suas emoções vão moldar as suas atitudes. Então, lá na década de 70, os pesquisadores estavam muito empenhados em entender o autismo, em entender o que acontecia. Só que faltavam elementos para eles entenderem alguns comportamentos. Por que que, em alguns momentos, pessoas que tinham um cognitivo, né, muito preservado e até acima da média, apresentavam atitudes que não estavam coerentes com aquilo que elas sabiam. Então, eles, na busca de entender, eles recorreram a essa questão da teoria da mente. E foi o estudo do autismo que fez com que a teoria da mente ganhasse esse papel de destaque em todas as teorias que vão tentar compreender o comportamento humano relacionado ao entendimento do outro. Então, assim, a teoria da mente hoje ela é aplicada no ambiente de trabalho, ela é aplicada na psicologia comportamental, ela é aplicada... Travou um pouquinho, Cris. Trazida para o palco graças ao autismo. Então, é importante que a gente realmente entenda que não é uma teoria, é o fato de você ter a habilidade de fazer uma teorização, de teorizar a respeito do que o outro tá pensando. Então, na minha apresentação, eu tinha colocado 2 fotos de ambiente de trabalho. E aí eu vou trazer uma situação para vocês entenderem. A pessoa chega lá no seu ambiente de trabalho, lá no seu escritório, e ela percebe que tem alguma coisa diferente no ar. Ela chegou atrasadinha aquele dia, uns 15 minutos de atraso, mas ela percebe que alguma coisa no ar.
as pessoas não estão se comportando como elas se comportam todo dia. Ela começa a pensar, o que será que aconteceu? E ela vai passando pelos ambientes e vai percebendo alguns cochichos, alguns olhares, e ela vai para a sala dela e começa a pensar assim, será que alguém foi demitido? Será que alguém foi promovido? Nossa, ontem eu percebi que fulano estava muito feliz. Será que ele foi promovido? Nossa, será que ele vai ser meu chefe? Nossa, o que ele pensa de mim? Será que ele sabe que eu não gosto dele? Tudo isso que essa pessoa está fazendo é teoria da mente. E isso, além de possibilitar para essa pessoa predizer, imaginar uma situação hipotética, entender que outra pessoa pensa diferente dela, predizer ou tentar predizer o comportamento, adivinhar o comportamento de outra pessoa, ela possibilita também que essa pessoa se regule, se organize de uma forma que, na hora que as coisas acontecerem, ela já tenha um preparo prévio. E o Simon Baron-Cohen, ele é, né, o estudioso que mais estuda sobre teoria da mente, ou pelo menos, né, ele é o pioneiro, assim dizendo, dos estudos sobre teoria da mente. Agora eu vou compartilhar, eu pedi meu marido para fazer aqui o esquema para mim do que seria o início. Eu já tinha feito traduzido para vocês. Tinha feito em esquema de cor, mas a gente não pode, né, ter controle de tudo. Eu sei que se fosse uma pessoa com autismo, uma hora dessa estaria em crise e estaria tendo imensa dificuldade de se regular, porque eu estou totalmente desregulada. Tá lindo, Cris. Cris, olha para mim. Olha para mim. Obrigada. Tá lindo porque veio do seu coração para nós. Obrigada. Mais feito impossível. Obrigada. Então é assim, olha, se você tem esses esquemas aqui que o Baron-Cohen criou, eles dizem assim, que lá para os de 0 a 9 meses, a criança vai começar a ter o que ele chama de intentional detector, que é o detector de intenção. Então, a criança bem novinha, ela vai entender, por exemplo, que a mãe dela consegue ver alguma coisa. E, vendo, ela vai na direção daquilo. Então, ela consegue entender que o fato da mãe ver motivou a intenção dela. Então, chama detector de intencionalidade. Lá no comecinho, a criança vai entender isso. E ela também vai ter o que eles chamam de Eye Direction Detector, que é o detector de direção do olhar. A criança está mamando no peito, a mãe olha para o lado, a criança vai tentar olhar para o lado também, desde muito novinha. Então, ela vai detectar que a mãe dela está olhando para uma direção que não é a direção que ela está olhando. Lá, de 9 até 1 ano e 2 meses, a criança vai ter o compartilhamento de atenção, a atenção compartilhada, o joint attention, shared attention mechanism, que ele chama aqui, é por isso que chama SAM. E aí, isso é como se ela dissesse assim, tá. Se lá atrás ela falava assim, minha mãe tá vendo o copo. E depois ela fala assim, nossa, a minha mãe vai pegar o copo que ela viu. Lá no direção compartilhada, ela vai pensar assim, a minha mãe viu que eu vi o copo. Já é mais elaborado. Ela já cresceu nesse desenvolvimento. E aí depois ela vai conseguir fazer o que a gente chama de teoria da mente. Ela vai conseguir entender que a mãe dela levantou porque ela viu o copo e queria pegar o copo.
Então, ela vai elaborando a intenção, a ação da mãe, seguindo esses degraus. As pessoas com autismo, muita gente vai dizer, a pessoa com autismo não tem teoria da mente. Isso não é verdade. As pessoas com autismo têm teoria da mente, elas só vão adquirir isso com atraso. E elas vão adquirir isso de uma forma transtornada, muitas vezes. Não vai ser da maneira que a pessoa típica, nem todas as pessoas, porque a gente sabe que a teoria da mente, ela também é deficitária em pessoas típicas, neurotípicas, ou pessoas com outros transtornos. Ela não é, como se pensa, exclusividade do autismo. E aí, o Baron Cohen, 10 anos depois, isso é uma teoria de 1994, 10 anos depois, ele fez uma agregação, ele adicionou outros elementos no que ele chama de, agora, né, teoria empática, né? Ele chama de... desculpa... o sistema de empatia, vamos dizer assim. E aí ele adicionou um elemento. Quando a criança é pequenininha, ela tem também o emotional detector. Ela não tem só o detector de intenção, nem a visualização do olhar, né? Nem o detector de direção do olhar. Ela tem também o detector de emoção. E isso vai lá na atenção conjunta e depois ela vai desenvolver o que ele chama de TESS, que é o The Emphasizing System. Então, se antes era a minha mãe vê o copo, a minha mãe levanta para pegar o copo, hoje ele vai entender, a minha mãe vê o copo e deseja o copo, e gosta, e fica feliz por ver o copo. E ele vai... elaborando isso, até entender assim, a minha mãe está triste porque ela queria o copo e eu peguei o copo. Ou então, a minha mãe está triste porque ela está vendo que eu estou triste porque eu não consegui pegar o copo. Então, esse elemento da emoção, ele é do sistema de empatia. O elemento de entender as razões através das crenças é do sistema de teoria da mente. Muita gente vai dizer erroneamente que a pessoa com autismo não tem empatia. E os estudos mostraram que, no caso da pessoa com autismo, o sistema de empatia geralmente está preservado. Larissa, faz o seguinte para mim, coloca um pin no meu perfil. Oi, Cris. Uhum. Coloca PIN no meu perfil. Vai lá naqueles 3 pontinhos e coloca PIN para eu poder aparecer na tela maior. Porque tá, quando aparece... a Carol, que é a anfitriã. Carolzinha, faz isso, por favor. Carol, tá aí? Porque quando fica mudando as telas... Tô aqui. A Cris está pedindo... Pode falar com ela, Cris. Põe um PIN no meu perfil, fazendo favor. O que você quer, Cris? Desculpa. Você coloca nos 3 pontinhos e coloca PIN. PIN. Peraí. Só um minutinho. Isso. É perfeito. É porque quando fica mudando as telas para as telas cinzas, atrapalha a minha atenção. Faz parte do meu próprio processo de dificuldades. Obrigada. Sim. Já foi? Foi. Você pode colocar galeria também, se você quiser, que não tem problema. É só quando fica mudando, fica complicado. Então, pessoal, muita gente vai entender que as pessoas com autismo não têm empatia, mas, na verdade, elas têm dificuldade na teoria da mente. O que a teoria da mente vai fazer? Lá naquela situação do escritório, ela possibilitou que aquela pessoa teorizasse sobre a mente de todo mundo que ela tinha cruzado ali. Ela vai priorizar o comportamento dela de acordo com o andamento do... Ninguém falou nada com ela, mas de acordo com o andamento das conversas, do jeito que as pessoas estiverem andando, ela vai observar quem está triste, quem está feliz.
Ela vai, inclusive, entender que, nossa, todo aquele grupinho ali está feliz, mas aquele indivíduo ali está triste. Ah, aquele indivíduo é aquele que não gosta do fulano. Ah, então eu tenho certeza que o fulano foi promovido mesmo. Então ela consegue até, para a mesma situação, atribuir significados diferentes para algo social. Gente, isso é tão importante. Eu gosto de trazer para os exemplos do dia a dia, por exemplo, né? O marido está ali pensando por que o time dele trocou de técnico, que ele tem certeza que o time dele agora, que trocou de técnico, vai ser rebaixado lá para a segunda divisão, porque aquele técnico é muito ruim. Só que a esposa está do lado. E ela está vendo que ele está ali em si mesmado, e ela fala para ele, o que você tem? E ele fala, não, nada. Porque realmente, dentro do contexto de uma família, aquilo não é nada, né? Aquilo está lá no... E aí ele vai e fica ali, e ela começa a teorizar o que tem na mente dele, por que ele está assim, ah, ele não gosta mais de mim, ele deve ter outro, ah, tem certeza, deve ter conhecido alguém ontem na festa da empresa, e começa a fazer várias teorias. O marido, por sua vez, está super triste porque, além do técnico ter mudado, a esposa convidou ele para ir no domingo na casa da mãe para almoçar. E ele fala, gente, mas justo domingo, que é o dia do jogo do futebol que eu amo, e eu nem gosto tanto assim dessa sogra. Então assim, e aí ele não consegue sair do estado que ele está, já abalado, desorganizado por conta da mudança do técnico tão importante para ele, para entrar na emoção da esposa, que diz assim, olha, a minha mãe está sozinha, né? Meu pai viajou, tem 1 mês que ela está sozinha em casa, e a gente precisa, antes pandemia, né, gente? A gente precisa ir lá para almoçar com ela. E aí é muito importante para ela, porque é aniversário do casamento dela. E nesse dia especial, meu pai não está lá, a gente precisa ir. O marido, preocupado com futebol, ele quer mais assistir o futebol dele, ele quer mais ver se aquele técnico vai ser bom para o time. E isso causa um distanciamento entre eles. Tudo isso, teoria da mente. E empatia juntos. Esse sistema integrado que vai fazer com que essas pessoas se distanciem, não se compreendam, não entrem na mente do outro, não entrem no lugar do outro. Então, a teoria da mente e também o sistema de empatia tem impacto no nosso dia a dia. Agora, você imagina para alguém com autismo que não vai ter o desenvolvimento dessas competências no tempo em que elas acontecem numa criança típica. Então, eu tenho um amigo que ele fala assim, nossa, como que você sabe disso tudo? Você sabe que seu marido está chateado porque ele está pensando que você não gosta mais dele? Como que você tem essa habilidade, Cristina? Isso é um superpoder. Por quê? Para ele é difícil fazer essas inferências. E isso vai impactar, por exemplo, a doutora Uta Fritz, ela vai contar um caso de quando eles estavam fazendo as pesquisas da teoria da mente, eles foram, né, pesquisar com uma família que tinha um autismo de comportamento de grau mais severo, que era não verbal, não se comunicava, e aí esse menino estava tendo muitas crises, e o pai falou assim, nossa, essa teoria da mente faz todo sentido agora para mim nos comportamentos de crise do meu filho. Vou te dar um exemplo. Nós ensinamos para ele que toda vez que ele quiser doce, ele vai lá na cozinha e vai apontar para o lugar onde tem doce. E toda vez que ele faz isso, a gente pega o doce para ele. Só que outro dia eu cheguei na cozinha, tinha 5 minutos que ele estava lá e eu fui ver o que ele estava fazendo. Ele estava apontando para o doce. Ou seja, quando não tinha ninguém olhando, ele apontava para o doce e ele acreditava que as pessoas sabiam que ele queria. Né? Essa fase que é tão comum nas crianças pequenininhas, já que eu sei, então a criança vai brincar com você de esconde-esconde, ela vai fazer assim, oi, cadê eu?
Ela esconde só um pedacinho dela. Como ela não está vendo ela mesma, ela acha que as pessoas também não estão vendo ela mesma. Mas isso logo vai amadurecer. Isso é um pensamento egocêntrico. Como esse menino, que já tinha 9 anos e ele ia para a cozinha, apontava para o doce, e como ninguém dava o doce para ele, ele fazia birra. Outro dia, num curso de adolescência, onde uma mocinha com autismo estava explicando o processo dela com a menstruação, ela dizia que quando ela começou, foram crises e crises. Por quê? Ela tem... ela assustou com o fato daquele sangramento. E por que ela assustou? A mãe dela tinha feito treinamento, tinha mostrado figurinha, tinha colocado, né, para ela o que acontece quando a gente fica adolescente. Aí ela disse assim, mas a minha mãe nunca falou que ia acontecer comigo. Olha só, teoria da mente. Eu acho que, por exemplo, eu digo assim, olha, gente, quando neva, né? Quando neva faz muito frio. Você sabe que é um fato, mas você sabe que isso acontece, só que não necessariamente vai acontecer com você. Então ela falou assim, olha, tanta coisa que as pessoas falam que né, que vai acontecer, mas que não necessariamente vai acontecer comigo. Então eu achei que essa coisa de menstruar, de puberdade, de crescer pelo, de mudar o corpo, era uma coisa que acontecia, mas eu não sabia que ia acontecer comigo. Então esse é o nível de comprometimento, é que vai fazer com que a gente entenda que a gente tem que ensinar e explicar. Eu tenho uma pergunta aqui da Nath. O que é, Nath? Cris, com que idade você tem seus estudos que o autista começa a desenvolver a teoria dentro do seu tempo? Cada pessoa com autismo vai desenvolver num tempo diferente. Até porque você tem a possibilidade de trabalhar isso, né? Uma coisa que eu quero falar antes disso, que eu vou falar um pouquinho de como trabalhar. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa muito importante. Como que eles entenderam, né? Pesquisaram sobre isso. Eles fizeram um teste que vocês devem conhecer, muita gente deve conhecer, que chama teste de Sally e Ann, né? Sally e Ann. Eu tenho aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês. Ai, Nath, não me mostra esse chimarrão, vai. Poxa vida, que maldade. Que maldade. Então, assim, ela aqui está explicando, depois se vocês quiserem entrar e ver, eu não sei se tem tradução, mas está bem facinho de entender. Essa é a Uta Frith. Ela faz parte da equipe dos pesquisadores da teoria da mente, da empatia, da mentalização, da mind blindness, né, que é a cegueira mental, e que são bases, né, de reconhecimento das dificuldades do autismo. Então, aqui ela vai contando que essas são as bonecas originais da pesquisa, da primeira pesquisa, né? E ela está falando, essa é a Sally e essa é a Anne. A Sally tem uma cestinha e ela tem uma bolinha de gude que ela coloca dentro da cestinha dela. E a Anne, ela tem uma caixinha. E ela pega uma caixinha e a caixinha dela está vazia. E aí a Sally vai sair da sala. E quando ela sai da sala, a Anne, ela pega a bolinha de gude e coloca dentro da sua caixinha. E aí, ela vai falar que uma criança de 4 anos já começa a rir aí. Porque ela já está antecipando que a Sally foi muito sapeca. Então ele já começa a falar assim, já sei o que vai acontecer. E aí a Sally vem e ela quer brincar com a bolinha de gude. E aí, onde que ela vai procurar a bolinha de gude? Alguém pode me falar?
onde que ela vai procurar a bolinha de gude? Então, são duas amigas, uma tem uma cesta, uma tem uma caixa. Elas estão juntas, aí a outra vai e coloca a bolinha de gude dentro da cesta e sai da sala. A outra que ficou, pega a bolinha de gude, tira da cesta, põe na caixa. Quando essa aqui voltar, onde que ela vai procurar a bolinha? Alexandre. Alexandre Rosa. É Alexandre Rosa mesmo ou é outra pessoa no perfil do Alexandre? Na caixa. Ela vai procurar a bolinha na caixa. Concorda, Larissa? Estou aqui, estou ouvindo. Você concorda? Concorda com o Alexandre? Estou aqui. O Cris estava voando. Estava voando. Vamos lá. Pergunta aí para a Nath. Nath, onde que ele vai procurar a bolinha? Ela vai procurar a bolinha? Eu vou ser bem sincera que eu não... Quando eu soube do teste, eu já fui assistindo a experiência, então eu sei a resposta, mas eu acho que eu ia presumir que ela ia buscar no lugar onde ela deixou, né? Em princípio, eu ia entender dessa forma. Eu, Nath. É isso. Ela vai procurar na cesta, porque foi onde ela viu, né? Ela deixou a bolinha na cesta. Ela saiu da sala. A bolinha foi trocada para a caixa, mas ela não viu. Então, quando ela voltar, ela vai procurar a bolinha na cesta. E aí, quando você pergunta para a criança o que vai acontecer, ou muitas vezes para as pessoas com autismo, ele não consegue fazer essa inferência. Ou ele tem que pensar muito para fazer essa inferência. Sendo que uma criança de 4 anos, quando você está começando a contar a história, ela já começa a sorrir, fala assim, já sei. E isso pode ficar até mais complicado, porque você pode dizer assim, olha, tem duas amigas, essa colocou a bolinha dentro da cesta e ela ia sair da sala. A outra foi lá e trocou e colocou na caixa. Só que essa aqui não saiu da sala, não. Ela foi mais esperta, ela ficou ali olhando. E aí, quando ela voltar, onde que ela vai procurar? E aí a criança vai dizer, lógico, se ela viu, ela viu, ela vai colocar na caixa. E você pode ir fazendo isso ficar mais complexo. E a criança, ela vai mostrando onde é que ela tem dificuldade. E isso vai acontecer porque existem níveis dessa compreensão. Então, o nível 1, por exemplo, que é o nível que você pode testar a sua criança, e se ela não tiver esse nível, você pode começar a trabalhar com ela esse nível, que é... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Essa é uma apostila que eu tenho há muitos anos. E eu, na hora que a apresentação... Share. Não. Stop share. Eu preciso fazer o share screen do Acrobat Reader. Aqui. Na hora que eu terminei que a minha apresentação caiu, eu falei assim, gente, eu vou lá naquela apostila. E aí, olha, então o nível 1 vai ser o nível de reconhecer a emoção facial. Então, se a criança consegue reconhecer... Não, desculpa. O nível 1, a criança precisa reconhecer a emoção. E aí você vai trabalhar com fotografias, com a sua própria expressão facial. Ela vai precisar dizer que expressão, que emoção que é essa, através da figura. Ela vê a emoção e ela vai dizer se a pessoa está triste ou não. Ou alegre, ou espantada, ou surpresa, ou com medo. E se ela tiver dificuldade aqui, começa a trabalhar com ela aí. O segundo estágio, ela vai conseguir reconhecer a emoção através de um sinal gráfico, né? Não precisa ser uma fotografia. Esse sinal aqui, ela vai ser capaz de dizer. Até o emoji, né? Ela vai conseguir entender qual que é a emoção correspondente. Se ela não conseguir trabalhar, você pode começar a trabalhar com historinhas, né? Olha, caiu o sorvete dele, olha o jeito que ele ficou triste, por quê? Porque ele queria muito o sorvete caiu, olha a carinha dele, olha como ele ficou. E você começa a generalizar isso para o mundo, você está andando na rua e vê uma criança triste e fala, nossa, olha lá, aquele menino está triste, será por quê? O que aconteceu? Nossa, olha lá, o menininho caiu, ele estava jogando bola, caiu, como que ele vai ficar? Será que ele vai ficar feliz ou triste? Você já vai começando a trabalhar isso nesse nível. Não estou te ouvindo, Lari, porque o seu microfone está... Não, eu estava mostrando as figuras para o Augusto.
Tá, Eu fiz o teste com a Augusta agora. entendi. No nível 3, ele vai reconhecer as emoções em situações. Então, por exemplo, você pega um sorvete e uma boneca e fala, nossa, essa boneca, ela quer muito esse sorvete. E aí, como que ela tá? Né? E você vai começando a explorar qual que é a emoção de quando você deseja algo. Você deseja... sabe quando você quer ir no parque e tá chovendo? Como que você fica? Eu fico triste. Por quê? Porque eu quero ir no parque. Esse é o motivo que faz com que eu fico triste. Se ele entender isso, perfeito. Se ele não entender, história social, começa a trabalhar nesse nível com ele. E aí, o quarto nível já vai ficando um pouco mais difícil. Eu tenho essa apostila, se vocês quiserem, só que é uma apostila que está desatualizada, porque é muito antiga. Reconhecendo as emoções baseadas nos desejos. Então, assim, a Milena gosta muito de doce. A mãe dela, todos os dias, manda doce para ela no lanche. E aí, ela vai abrir a lancheira dela hoje e ela vai ver que a mãe não mandou lanche para ela. Como que ela vai ficar? Então, a emoção que esse desejo proporciona. E aí você pode também explorar através de histórias, através de exemplos. E isso tudo vai desenvolver teoria da mente e, consequentemente, como é base, empatia também. E o quinto, né, é a emoção baseada na crença. A Milena gosta muito de doce. A mãe dela não colocou doce na lancheira dela, mas todo dia a mãe coloca doce na lancheira. Antes do recreio, antes da Milena abrir a lancheira, como que ela está se sentindo? E aí a criança também vai começar a elaborar, peraí, deixa eu pensar. Ela pensa que a mãe dela colocou o doce, então ela está feliz. Por quê? Porque a emoção dela não é baseada no que é de fato, no que acontece. É baseada no desejo, na emoção, naquilo que ela acredita. Então, se ela acredita que a mãe colocou o doce na lancheira, ela vai ficar feliz. E você pode fazer explorações em cima disso tudo. Então, e amanhã, como que ela vai estar? E quando ela abrir a lancheira e ver que não tem doce, como que ela vai ficar? E o que ela vai falar para a mãe dela? E amanhã, como que ela vai ficar? Ela vai ficar triste ou feliz? Porque amanhã, será que ela vai lembrar de todos os dias que a mãe colocou o sorvete? Ou será que ela vai lembrar de um dia que a mãe não colocou e vai ficar triste? Eu acho que a minha mãe não colocou de novo o sorvete, o doce. E aí você vai, através dessa complexidade toda, você vai ensinando, você vai mostrando e a criança vai desenvolvendo. Isso é importante porque muitas vezes, por exemplo, num diálogo, você tem que fazer essas inferências. Eu estou conversando com a Larissa. Então, quando eu estou conversando com a Larissa, é diferente de quando eu estou conversando com a Nath. Eu estou conversando com a Larissa, eu tenho que entender que a Larissa é paulista, que a Larissa tem costumes, que a Larissa... Goiana. Desculpa. É porque eu sou mineira, uberlandense, eu tenho uma rixa com goiano, então estou pegando seu pé. Mentira. Desculpa, Lari. E eu sei que a Larissa é goiana e eu sei que eu vou poder falar com a Larissa sobre piqui, sobre pamonha. Travou, Cris. Eu vou falar de chimarrão. Imagina! Nath, vou falar de frio, vou falar de chimarrão, vou falar do... não lembro se é Inter ou Grêmio. Inter ou Grêmio, lá, Nath? Com a Nath eu vou falar do Inter ou do Grêmio, do Grenal. É Grenal aqui. É? Então eu vou falar de Grenal com a Nath, eu vou falar de chimarrão, eu vou falar de frio, eu vou falar bate, vou falar qualquer coisa que esteja relacionada com a cultura dela, porque eu tenho certeza que nossa conversa vai... Se eu sou uma pessoa com autismo e eu gosto muito, né, minha filha, ela ama no momento tiara. O que é o ponto das nossas conversas? Tiara.
Tiara, a gente vai falar de Tiara, e ela vai me falar de novo, e ela vai me perguntar de novo, e de novo, e de novo, e ela acha que eu estou achando muito legal. Por quê? Porque ela atribui o estado da mente dela a mim. Então, ela acha que se essa conversa sobre tiara de cabelo está muito legal para ela, está muito legal para mim também. E ela não vai ter esse filtro, ela não vai ter essa leitura do meu estado mental. Por isso que é tão importante para a gente compartilhar. Gente, pode abrir o microfone e fazer pergunta, tá? Porque eu estou sem apresentação e agora, até o finalzinho, eu respondo a vocês. Como treinar teoria da mente para um autista adulto recém-diagnosticado, como fazer ele compreender falas dos outros, expressões, que isso pode despertar gatilhos para essa pessoa. Então, do mesmo jeito lá atrás, sabe? Começa com reconhecimento básico de emoção. Você está assistindo um filme com essa pessoa, com esse adulto, um desenho animado, um filme, e já começa a falar. E aí, o que você acha que ele está sentindo? Olha, o que você acha que está acontecendo aqui? Por que ele está triste? Por que ela está triste? Ou você pode começar com, ele está triste ou está feliz? Você pegou Toy Story, né? E aí, acontece alguma coisa no Toy Story, você dá uma pausa e pergunta, ele está triste ou está feliz? Ah, ele está feliz por quê? Por que você acha que ele está feliz? Se a pessoa sabe, ótimo, começa a explorar, né, os níveis mais avançados. Mas ele está triste? Mas será que ele não sabe que isso vai mudar? Que isso vai melhorar? Entendeu? Então, assim, do mesmo jeito, você vai explorar, você vai ampliar quando essa pessoa estiver no dia a dia dela vivendo situações de emoção. E uma coisa muito boa também é que você pode modelar. Então, por exemplo, eu tenho meu filho e ele tem 19 anos e ele acabou de ser diagnosticado como autista, por exemplo. O que eu vou fazer é toda hora que eu estiver sentindo uma emoção, eu vou enfatizar. Nossa, hoje eu estou tão brava. Ai, olha a minha cara de brava. Eu estou muito brava. Por quê? Porque a moça não entregou a minha encomenda hoje. Isso, deixa eu ver se eu tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui no microfone, só para completar. Voltou? Isso, acho que agora... Você está me ouvindo? Sou eu que estou fazendo a pergunta. Oi, Voltou, Luana. Cris. Ai, que Tudo bom. bom? Então, a minha dúvida é como é que eu posso mostrar para essa pessoa, por exemplo, nós neurotípicos, às vezes a gente fala algo sarcástico rindo, então distorce, né? Não tem como eu mostrar, a pessoa está feliz, mas ela está falando algo que vai te prejudicar. Como é que eu ilustro essa fala para uma pessoa idosa, recém-diagnosticado? Como é que eu faço essa ilustração para a pessoa compreender isso? Nos estudos que têm se feito por aqui, eles falam muito do roleplay, que é você brincar dramatizando. Você vai fazer jogo, você vai fazer coisas onde tem uma dramatização. Eu vi ontem um exemplo de um menino que ia para o recreio, como é que a família queria tirar ele da escola, ou ele não queria mais ir na escola, e aí, eu acho que foi até nessa apostila, e aí o professor, e aí o especialista que foi chamado foi pesquisar e ele estava sofrendo bullying. Um menino chamava ele para o meio do pátio e fazia ele ficar de gatinho e todo mundo ficava rindo dele. Ele não entendia, ele se sentia desconfortável, mas ele não entendia. Quando era no outro dia, o menino ia de novo. Então ele foi treinado, eles começaram a fazer um treinamento com ele para que, quando alguém chamasse, ele pensasse no que a pessoa queria. E ele conseguisse dizer, não, não vou. Se eu não sei o que você quer comigo, eu não vou. E com isso eles fizeram teatros, e repetiram, até que a criança começou a repetir isso em ação. Então, quando o coleguinha chamava, ele falava assim, o que você quer? E o menino não falava, ou falava uma mentira, ele falava, não, eu não sei o que você quer, eu não vou. Então, ele foi treinado, sabe, para essa situação específica. Então, quanto mais você conseguir fazer de teatrinhos e falar assim, vou fazer uma brincadeira com você, você vai ter que dizer se eu estou mentindo ou se eu não estou mentindo. Ih, tá chovendo canivete, sabe? E um outro também que a professora falou para ele assim, ele falou, posso ir no banheiro? A professora falou, tá, pode, mas vai num pé e volta no outro.
Aí ele foi pulando num pé e voltou no outro pé. E aí a professora achou que ele estava fazendo graça com a cara dela. E criou uma situação constrangedora, até que foram ensinar para ele as metáforas, o porquê, né? Então, assim, não tem outro jeito. É você começar lá de leitura de emoção mesmo e ir crescendo, porque a pessoa vai começando a entender, ou pelo menos duvidar. Ela não vai entender muito a complexidade, mas na hora que a situação acontecer, ela pelo menos vai parar para pensar. Será que isso é certo? Será que isso é uma ironia? Será que isso não é uma ironia? Só o fato dela parar para pensar já protege ela um pouco, sabe? E já dá para ela um norte. Mas é um treino e é possível fazer. Se for possível, numa outra oportunidade, eu posso explorar mais o assunto e vai ser um prazer. Se vocês também quiserem entrar com perguntas aqui no chat, mesmo depois que a minha fala terminar, eu fico respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Obrigadão, Cris. Beijo. Obrigada. Larissa? Olá, Fabrício. Então, depois dessa palestra aí maravilhosa, né, do professor José Otávio, as pessoas estão perguntando sobre o contato dele, depois passa para ele aí, Fabrício, o contato do professor José Otávio, e dos demais palestrantes também, eu vou colocar aí no chat. Agradeço ao professor José Otávio pela palestra, e a gente segue agora, a Cris está esperando.